Depois da tempestade, a bonança. Bom, ao menos esse é o ditado popular, não é mesmo? No episódio anterior, nós conversamos um pouco sobre a passagem do furacão, lá sobre o sul da Flórida, né? Sobre a Flórida inteira, praticamente, pelo tamanho que foi o furacão, né? E nós pensamos um pouco sobre os estragos, sobre como as pessoas fariam para sair e depois para voltar. Pensamos sobre os barcos, né? O que será que acontece com quem tem barco? Será que deu tempo para fugir para um lugar longe da ação do furacão? E a gente percebeu que provavelmente muita coisa vai se perder, desde casas, desde histórias, desde barcos, desde sonhos, né? Mas quando passa a tempestade, ufa, aquela calmaria, né? É como se nada tivesse acontecido. Mas quando a gente olha para o cenário, a gente percebe que aconteceu sim. Nós percebemos que estamos num cenário apocalíptico, né? Tudo destruído. Imagina o pessoal lá da Flórida voltando para suas casas com, sabe, as suas casas todas danificadas, poucas se salvaram ali, bens perdidos, carros perdidos, né? E os barcos, então, hein? Quem imagina a pessoa ir procurar o barco no lugar que deixou e encontrou o barco em outro lugar, em terra. O barco foi arrastado, isso se o barco não naufragou, né? Que é outra possibilidade bem forte de acontecer. A gente fala que depois da tempestade é bonança. Mas não sei bem não, viu? Será que não é uma outra tempestade chegar em casa, encontrar aquela destruição e pensar, poxa, o que nós vamos fazer? O negócio é tão forte, tão agudo, que eu acho que para muita gente escapa do pensamento, ou quer dizer, a pessoa procura em seus pensamentos e não acha a palavra para saber o que ela vai fazer. Porque em alguns casos, em muitos casos, é praticamente destruir tudo, limpar tudo e começar do zero. Às vezes até construir a própria casa do zero. Nada do que ficou, às vezes, pode ser aproveitado, né? E aí começa uma outra luta. A gente pensa que depois da tempestade vem a bonança, mas nem sempre, né? Às vezes vem angústia também. Angústia por não ter recurso financeiro para recompor sua história como você gostaria, como era antes. Angústia por ter perdido, por exemplo, um barco que você investiu nele a vida toda. Muito mais que um barco, ele era um sonho. Ele representava o sonho de uma vida e de uma hora para outra ele se vai. E às vezes as pessoas perderam coisas que talvez nem consigam recuperar. Elas podem ter outras coisas, mas aquela talvez não consiga mais. E aí a gente tem que se levantar no meio desses destroços, né? A gente pode pensar do ponto de vista literal, né? Quem realmente passou por um furacão com ventos fortíssimos que arrancou tudo, acabou com a cidade. Mas a gente pode pensar também do ponto de vista figurado, né? Um furacão que tenha passado na nossa história e tenha promovido um efeito destruidor semelhante, sabe? Na nossa vida. E aí, quando tudo isso passa, a gente tem que recomeçar. E às vezes tem que recomeçar do zero. E aquela história fica apenas escrita nas páginas da nossa memória. E nós vamos precisar escrever uma nova história. Nós vamos precisar alimentar um novo sonho. Nesse momento, a gente, para ser bem franco, a gente está aos frangalhos, né? A gente está emocional. Mesmo quem está
viveu um furacão de forma literal ou quem viveu de forma figurada, vamos dizer assim, é um momento em que talvez a gente precise de ajuda, né? A gente pode até olhar para o mar tá lindo, liso, a gente pode estar numa praia calma, não ter onda nenhuma, a gente olha para os coqueiros da praia e eles não estão entortando como foi quando o furacão passou. As pessoas começam a voltar a andar pela praia, a gente vê crianças brincando, o céu azul lindo, as gaivotas voltaram a voar por ali. Pode parecer que nada aconteceu, mas aconteceu sim. Aconteceu e nós estamos... eu estava pensando que a gente estaria zerado, mas às vezes a gente está no negativo. Para chegar no ponto zero, a gente tem que andar muito ainda. Uau! E nessas horas a gente precisa de ajuda. Mesmo que a gente tenha algum recurso, alguma condição, seja financeira, seja emocional, para continuar, uma ajuda é bem-vinda, viu? Uma ajuda é bem-vinda, porque uma coisa é a gente começar a nossa vida lá, quando a gente é bem jovenzinho, com sonhos, e começa o nosso primeiro trabalho, começa a juntar o dinheirinho para o nosso primeiro carro. E outra coisa é depois de você já ter vivido toda uma vida, ter tido toda uma história, você não é mais jovenzinho e você ser obrigado a começar do zero. Olha, talvez seja mais difícil começar do zero agora do que quando era jovenzinho. Não sei, pense no seu coração sobre isso. Mas uma coisa é certa, se a gente tiver ajuda, eu acho que ela pode ser bem-vinda, né? E às vezes a gente está tão abatido por tudo que passou, que a gente não tem nem força de andar, de continuar. A gente pode estar até num dia lindo, bonito, numa praia maravilhosa, mar calmo, mas a gente está parado, a gente fica meio que congelado, a gente... aquela beleza que a gente vê com os nossos olhos não é a mesma que está dentro da gente. Então a gente enfrenta uma outra batalha, que é uma batalha interna, para encontrar forças suficiente para achar que ainda vale a pena. Que ainda vale a pena. Difícil, né? São situações assim que nem sei se existem respostas certas. Mas... eu sei de uma coisa. A gente não está só, viu? A gente não está só. Eu não sei no seu caso, mas eu sei que Deus não nos abandona, por mais dura que tenha sido a nossa história, a nossa vida. Deus não nos abandona. Ele esteve conosco lá, não nos deixou sucumbir totalmente na hora que a tempestade passou. E a tempestade passa por cima de todo mundo, passa por cima de rico e de pobre, passa por cima de quem é erudito ou quem não teve condição de estudar, passa por cima por quem tem idade maior ou idade menor, passa por cima por maus e por bons. A tempestade passa por cima de todos, de forma igual. E aí, depois não. Eu sei que a gente poderia ter sido consumido, a gente poderia ter sumido, ter sido aniquilado totalmente por essa tempestade. Algumas pessoas perdem suas vidas nessas tempestades. Mas para ver como isso realmente é sério.
Mas se você está vivo, se eu estou vivo, uma coisa é certa, Deus não permitiu que você partisse, que eu partisse agora. Nós ainda temos uma história nessa terra, nós ainda temos uma missão. Poxa, mas como assim? Olha a situação que eu tô, como assim ainda tem uma missão? Difícil, né? Difícil a gente pensar sobre isso. Mas eu sei que Deus não nos abandonou, Deus não abandonou você. E é Ele quem vai dar força pra gente se recompor, vai dar força pra gente, assim, do nada a gente conseguir ainda achar beleza em coisas simples, a gente ainda encontrar esperança em algum lugar e continuar, né? Então, depois da tempestade, eu queria uma bonança. Eu acho que a gente precisa respirar um pouco e descansar. Mas os dias depois da tempestade não são fáceis. E se a gente tiver ajuda, principalmente se a gente tiver ajuda de Deus, a coisa pode ser bem diferente e bem melhor. Tá bom? Uau! Poxa, uma tempestade, um furacão é uma coisa gigante. Faz a gente pensar. Faz a gente pensar.